Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus. Que bom que estamos a casa do Senhor. Vocês ficam incomodados com a garrafinha? Ela é feia, mas é que eu estou saindo de uma gripe muito forte. Estou tossindo bastante. E aí, de vez em quando, eu vou ter que tomar um golinho dela. Eu agradeço demais o convite, estar aqui. Nós viemos de tão distante, de um lugar chamado Duque de Caxias. Eu moro em Caxias com a minha família. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de 300. Eu sou secretário sinodal do trabalho de mocidade na Sinodal Baixada Fluminense, né, que fica ali Mesquita e São João de Meriti. E eu estou muito feliz de estar aqui. Como Deus se manifestou nessa noite. Se a gente terminasse o culto agora e fosse para casa, Deus já conversou com a gente aqui. Deus está tratando conosco em cada louvor, em cada palavra, e nosso coração regozija de alegria. Não vou acrescentar mais nada àquilo que Deus já falou, mas eu pretendo que, com a graça e misericórdia do Senhor, a gente continue trazendo aquilo que Deus quer comunicar aos nossos corações. Estou aqui com a mulher mais linda de Duque de Caxias, que é Michele Alves Santos, também conhecida como a minha esposa. Eu estou também com a minha filha Natane, e com a mais velha, né, aquela que, sem saber, veio com a mesma paleta de cores que é o MP daqui. Ela não soube, não foi combinado, foi divina revelação do Espírito Santo na hora de escolher a camisa. A única que estava passada, ela vestiu. Né? E está aqui também a Micaela, que é meu bebezinho, a minha filha mais nova. Que bom que a gente está aqui. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Espera aí, pastor, não é esse o texto, não. Calma, você vai entender. Tudo fará sentido no final. Daniel, capítulo 3, versículo 14 em diante. Eu vou do versículo 14 até o versículo 30. Você vai acompanhando na sua Bíblia, por favor. Daniel 3, existe um livro na Bíblia chamado Daniel, tá? Você que não está achando, está preocupado, é pegadinha do pastor. Não, tem Daniel na Bíblia sim, capítulo 3, a partir do versículo 14. Daniel, capítulo 3, versículo 14. Leamos. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano,
e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Juntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Palavras do Senhor, só até aqui. Certa vez, vamos criar uma cena, eu gosto de contar a história. Lá na França, antes da Segunda Guerra Mundial, ali pelos anos 1920, os meninos franceses, eles tinham um costume. Você sabia que antigamente o pessoal, quando queria mandar um WhatsApp para o outro em 1920, eles escreviam cartas, sabe? Eles redigiam cartas, compravam selo, colavam selo na carta e enviavam para a pessoa com quem eles queriam conversar. A principal maneira de comunicação a longa distância. E entre os meninos franceses começou assim, como se fosse a coisa de colecionar figurinha da Copa. Eles começaram a colecionar os selos. Mesmo que os selos não fossem muito valiosos, eram selos modernos, coloridinhos, bonitinhos, e eles começaram a acumular aquilo. Tinha um menino ali, num vilarejozinho humilde da França, que morava com a sua mãe, a mãe era viúva, e ela era muito pobre, ela limpava a casa das pessoas, e ele também tentava, de alguma maneira ou de outra, juntar seus selinhos e ir brincando, trocando com os coleguinhas. Aquilo não valia muita coisa para eles, era apenas brincadeira, mas era costume, era a cultura deles brincar com aquilo. Um belo dia, um tio dessa mãe, desse jovem, desse menino, ela acaba sabendo da notícia do falecimento do tio. O tio morre, ela vai até a casa desse tio, e a casa era paupérrima, simples, quase não tinha móveis. Ela foi se desfazendo, não ia ficar com a propriedade daquela, acabou vendendo por uma bagatela a propriedade, vendeu os móveis, o que podia, e entre catando ali, revirando o que tinha de valor, o que não tinha de valor, encontrou algumas cartas antigas do tio. E o menino viu aquelas cartas mesmo antigas, mesmo já, sabe que o papel antigo fica meio marrom, cor de café. Ele mesmo assim arrancou aqueles selos e guardou e levou consigo. Casa desfeita, móveis desfeitos, ela retorna para sua casa e a vida continua. O menino então vai para a rua brincar com seus colegas, trocando seus selos, comprando selinhos por moedinhas de centavos. E certos garotos viram aquele selo que ele pegou do tio-avô e dizem: olha, isso não vale nada. Joga isso fora. Isso não presta. Esses teus selos não têm valor. E ele continuava guardando, mesmo tímido, ele nem mostrava mais de tanta brincadeira. Sabe que criança implica um com o outro, né? Zoa um ao outro. E ele ali comprando seus selinhos, trocando selinhos, brincando com os colegas e mantendo aquele selo escondido com vergonha dos selos. Ele começou a manter para si, nem mostrava para ninguém. Até que um belo dia, estavam brincando e passou um colecionador famoso de selos pela localidade onde estava, viu os garotos brincando. Olha, meninos, deixa eu ver esses selos que vocês estão colecionando aí. E olha, esse aqui vale 10 centavos, esse aqui 5 centavos. E aí chegou a vez do nosso herói, que mostra os selos mais novos, né? E, olha, isso aqui vale 10, 5 centavos, 10, 5 centavos. E aí os meninos de brincadeira, para humilhá-lo na frente do colecionador de selos, diz o seguinte: mostra aqueles amarelados pelo tempo, velhos, antigos.
E ele sem graça, não, deixei em casa. Tá aí sim, eu sei que você está com eles aí. Mostra ele. E aí o menino então tira aqueles selos antigos, bem antigos, já amarronzados pelo tempo. E o colecionador fica estupefado. Estupefado porque eram selos raríssimos, caríssimos, que se vendidos dava para comprar um apartamento no centro de Paris. Não negocie aquilo que é valioso para você. Às vezes aquilo que é muito valioso para você, as pessoas vão tentar te convencer que não tem valor, que não é importante. Vão rir de você, vão debochar de você, vão te seduzir a negociar aquilo que você tem de valor por quase nada. Vão tentar convencer você de aquilo que você julga valoroso. Não tem valor. Aquilo que acabamos de ler um texto em Daniel capítulo 3. Daniel 3 conta a história de 3 jovens que você já sabe o nome, os nomes diferentes, né? Sadraque. São 3 jovens que aconteceu algo terrível com um reino chamado Reino de Judá. Era o local onde eles viveram, cresceram, e jovens aí da idade, provavelmente de idade de faculdade, mocidade, e o reino deles foi invadido por uma nação, uma superpotência da época, que estava assimilando outras nações. Essa era a Babilônia. A Babilônia estava fazendo uma expansão territorial e ia assimilando nações. Quem não se curvava, quem não obedecia às leis de Nabucodonosor, a nação era destruída. Os jovens e pessoas capazes eram levadas para o centro de Babilônia e a cidade era destruída, os muros destruídos, e isso foi acontecendo e aconteceu com Judá. Judá teve então seu reino desfeito, seus muros destruídos, o templo, orgulho da cidade, era o templo onde Deus era adorado, foi destruído, e jovens, homens, mulheres, gente rica da cidade, gente capaz da cidade, foram levados acorrentados e nus durante dias até chegarem à capital da Babilônia. E lá chegando, os jovens foram colocados então a serviço do rei para se trabalharem como eunucos do rei. Chegando lá, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles entram então num conflito, não um conflito físico mais, porque a guerra aparentemente acabou, mas eles entram agora num conflito ideológico e religioso, no qual eles chegam numa nova cultura, e essa cultura quer assimilá-los, quer destruir a sua fé. E os jovens que chegavam eram servidos com as finas iguarias do rei. Eles comiam o que os babilônios comiam. Eles falavam o idioma que os babilônios falavam. E eles eram assimilados pela cultura. Querido irmão, querida irmã, precisamos entender algo. Cultura. Muito se fala de cultura, mas não existe cultura sem culto. Vamos repetir isso? Não existe cultura sem... Toda cultura cultua alguma coisa. E chegando na Babilônia, a cultura da Babilônia era cercada de deuses, inclusive como uma afronta ao Deus de Israel que esses meninos serviam. O nome Abidnego, um nome estranho, né? É porque esse é o nome de uma entidade da Babilônia, um deus da Babilônia, porque eles precisavam ser assimilados não apenas como universitários para aprenderem sobre a ciência babilônica, sobre a tecnologia que era superior a deles, mas eles precisavam aderir ao culto, ao pensamento da época, à visão de mundo, à cosmovisão babilônica. Isso não é algo incomum, não. A Síria fazia a mesma coisa, a Babilônia, a Grécia, Roma fazia isso. E não pense você que no século XXI mesmo não acontece com você, jovem, com você, meu irmão, com você, minha irmã. Às vezes a gente está tão focado em imaginar que a nossa cultura, ela se limita, que o culto, a idolatria do nosso tempo se resume a imagens na Igreja Católica, as imagens e entidades dos cultos de religiões de matrizes africanas, mas não. Idolatria, essa aqui é uma definição minha. Idolatria é tudo aquilo que faz você se curvar. Um ídolo é tudo aquilo que você se curva para. E muitas vezes a gente não se curva para como Nabucodonosor, ele fez um totem de 2,70 metros de largura por 27 metros de altura, e quando a música era tocada, todo mundo tinha que se curvar.
Tocou a música, tem que se curvar. E às vezes no nosso tempo, às vezes a música toca e a gente nem percebe, está se curvando. Às vezes a gente se curva para a cultura do dinheiro, para a cultura do sexo. Foi feita uma pesquisa há pouco tempo atrás nos Estados Unidos e pegaram-se jovens cristãos e jovens não cristãos. E perguntaram o seguinte, olha, qual a porcentagem de jovens que chegavam ao casamento virgens? E a porcentagem de cristãos que chegavam no casamento virgem e a porcentagem de não cristãos que chegavam no casamento virgem era a mesma. Eles foram assimilados pela cultura, eles diziam que adoravam a Deus, que serviam a Jesus, mas a cultura fez com que eles negociassem a sua fé. A fé deles foi negociada. Peraí, eu tenho a minha fé em Cristo, mas eu vou mantê-la apenas para mim, só para o meu ambiente privado. Você já sabe aqueles comentários que a gente ouve de vez em quando? Eu nem sabia que você era crente. Já ouviu gente passar por isso? É vergonha, né? E fulano é crente? Nem sabia que é. Mas isso não é incomum, não, tá? Porque a gente se engana quando vê que na Babilônia, não pode adorar a Deus na Babilônia. No Império Romano não podia adorar a Deus. Não, isso é um equívoco. Não é que você não podia adorar a Deus. Você não poderia adorar somente a Deus. No Império Babilônico você podia adorar a Deus, mas você tinha que adorar Marduk, a Nebo, você tinha que adorar o imperador, Nabucodonosor, a Nabonido, você tinha que adorar César. Todas essas grandes superpotências você tem que adorar o Deus do Estado e o patrono do Estado. Parece que algumas visões de mundo político são assim também, né? Você tem que adorar o chefe lá, aquela imagem bonita. Normalmente, esses países, essas ditaduras têm uma foto grandona, né, do ditador, não é assim? Que todo mundo tem que se curvar para ele e não pode falar mal dele e tem que dançar conforme a música, e quando a música toca tem que se curvar, como a imagem de Nabucodonosor. Muitas vezes a gente na nossa cultura, mas o Brasil não tem isso não, pastor. Tem. Chega na universidade, chega num segundo grau, numa aula de história, numa aula de filosofia, diz assim, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio que o mundo foi feito em 7 dias e espero o resultado. Vão tentar humilhar você, envergonhar você, vão tentar fazer com que você negocie sua fé. Guarda sua fé só para você. Guarda o seu Cristo para você. Usa isso lá dentro da tua igreja, lá com o pastor Joel. Aqui não. Aqui é lugar de ciência. Já ouviram isso por aí? Não, aqui é lugar de ciência, guarda a sua fé para você. A fé tem que ser exercida no privado. E mesmo num mundo que se declara pluralista, não, nós somos plural, todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Afirme com categoricamente, que só existe um Deus e veja os resultados. Nada mudou, irmãos. Continua tudo igual. Quer dizer, então, que Sadraque, Mesaque e Abednego, levados para a Babilônia, assimilados para essa cultura, são obrigados a se curvar para essa cultura. E o que eles fazem? Eles não negociam a sua fé. Eles permanecem firmes, inabaláveis, sempre abundantes, sabendo que no Senhor nada do que eles estavam fazendo era vão. E é meu desafio para você nessa noite, é que diante dos desafios da cultura, pastor, você está falando tanto de cultura, que cultura é essa? Liga uma rádio numa música não evangélica. Assiste um Red Pill desse. Tem uma turma aí de masculinidade. Ou uma feminista. Cabelo debaixo do sobaco. A cultura está aí. Vendendo seus ídolos, vendendo seus deuses. O Deus da masculinidade tóxica. O Deus do feminismo. O Deus do comunismo. O Deus que quer reduzir a igreja. Envergonhar a igreja. Perseguir a igreja. Pastor, que é isso? Perseguição? Isso não acontece. Pergunta para os nossos irmãos lá, nesses últimos dias, 53, se eu não me engano, irmãos nossos, nigerianos, assassinados brutalmente, e não saiu na TV brasileira. Tudo que saiu nos jornais ultimamente é que a Igreja Presbiteriana Unida agora liberou, aceita gente que acredita na teoria de gênero. LGBTQ e por aí vai. Pensaram que era a gente. Não é a gente não, tá, gente? Nós somos diferentes. Aqui, homem é homem, mulher é amém. Amém, igreja? Amém. Homem é homem, mulher é mulher. Aqui continua tudo igual, nada mudou. Nós não somos da IPU. Aqui é IPB. IPB e IPU. Então, 2 igrejas diferentes. Negócios.
EPU negociou a sua fé. Era uma igreja que saiu da gente, mas que negociou a fé para a cultura. Cuidado, às vezes a gente é seduzido. A sedução é muito sutil. Não, peraí, não é só fé, é cultura. Precisamos nos envolver com a cultura. Precisamos de uma igreja que esteja no mundo. E é nisso que a gente negocia com a fé. Mas uma geração que não negocia a sua fé copia Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando ouviam a música da cultura, quando viam pessoas se curvando diante do Deus da cultura, eles permaneceram de pé, porque é melhor se curvar somente a Deus e permanecer de pé diante dos homens. Em primeiro lugar, eu quero te desafiar e quero convencer você que uma geração que não negocia a sua fé, ela tem pelo menos 3 marcas, tá? Eu não vou me estender muito não, que as horas nos convidam, e eu e os meninos estamos longe de casa. Primeira marca, uma geração que não negocia a sua fé, ela resiste às pressões da cultura. Não pense você que você não vai ser pressionado a abrir mão da sua fé, ou pelo menos corrompê-la. Peraí, não seja tão radical. Vamos dar uma olhadinha no texto, versículos 14 e 15, está com a Bíblia aberta, hein, crente? Vamos ler todos juntos, versículos 14 e 15? Todos juntos. Falou e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levanteis. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvis o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Entenda, Nabucodonosor, você não pode adorar o seu Deus. Nabucodonosor não disse isso em momento algum. Ele só disse o seguinte: eu quero que você se curve para mim. E quando tocar a música, dance conforme a música. Se curve. Eu não me importo o que você faz dentro da tua casa, mas eu quero que você... Mais à frente, no texto de Daniel sofre a mesma perseguição. Vocês lembram dessa passagem? Que Nabucodonosor, mais uma vez, louco, ele vai soltar rei Dario, ele solta um decreto dizendo: olha, durante um determinado período, ninguém vai adorar a outro Deus, senão apenas o Deus tal. O problema não era adorar a Deus, o problema é que tem que adorar o meu Deus. E a pressão era grande. Naquele momento, Sadraque, Mesaque e Abednego estão sendo pressionados o seguinte: olha, quando vocês ouvirem a música, vocês vão se curvar. E vocês vão adorar esse Deus. Vocês vão se curvar. E quem é o Deus que pode te salvar do poder do Estado, do rei e da nossa cultura? Quem é que pode ser mais poderoso que os estados, os estadistas e ditadores desse mundo? Quem é que pode livrar? Que Deus é esse que pode livrar? Esse Deus não existe. Você pode adorar até um Deus que não existe, mas a gente não aceita esse Deus. Você vai ser pressionado a abandonar a sua fé. Às vezes a pressão não é apenas no ambiente universitário, não. Às vezes é dentro da sua própria família. Alguém que não crê em Deus e te pressiona a abandonar a fé. Às vezes, essa pressão da cultura não é tão descarada. Às vezes ela é sutil. Mas você não é crente, está passando por isso, você ora tanto, você busca tanto a Deus, está aí, sofrendo, indo para a igreja, assistindo o pastor Joel, indo para a igreja, podendo curtir sua vida, curtir sua família. A cultura vai tentar pressionar a gente a negociar a nossa fé. Seremos pressionados. E às vezes a gente vai ter uma falsa percepção por causa da dor, do sofrimento e das ameaças que a vida oferece. Sermos pressionados a negociar a nossa fé. Espera aí, vou crer em Deus mesmo? Será que o pastor Joel está falando besteira, não? Será que ele não está exagerando, não? Mula falar, mar se abrir, gente andando em cima da água. Espera aí, está forçando. Será que Deus cura mesmo? E pior, quando acontecem às vezes tragédias, acontecem tragédias, e ninguém está livre de tragédias acontecerem, quando acontecem coisas ruins. Primeira coisa que vem na nossa mente é: onde é que estava o meu Deus quando isso aconteceu? Onde é que estava o meu Deus
quando esse carro subiu a calçada e atropelou alguém que eu amava? Onde é que está o meu Deus que permite que alguém que eu ame morra definhando de câncer? Quantas vezes a cultura não consegue equilibrar, colocar no mesmo patamar um Deus santo, poderoso, capaz, e um Deus que permite o sofrimento? A cultura não aceita isso. E às vezes a gente negocia a fé e diz: é verdade. Se Deus não me dá tudo o que eu quero, Ele não é Deus. Se Deus se for um Papai Noel para mim, Ele não é Deus de verdade. Quantas vezes a gente é seduzido e pressionado por essa cultura? Mas uma geração que não negocia a sua fé, ela resiste às pressões da cultura. A cultura vai pressionar você a confundir Deus com Papai Noel, com o coelhinho da Páscoa. Vão forçar você a acreditar que Deus é apenas um mito, que tudo é exagero, que tudo é radicalismo. Você vai ser pressionado pela dor, pelo sofrimento. Você vai ser pressionado a negociar essa fé pelo Deus desse século, que, segundo o apóstolo Paulo, diz que o Deus desse século cegou o entendimento para que as pessoas não compreendam. Você vai ser pressionado a negociar a sua fé. Eu quero, em nome de Jesus, convidar você: permaneça firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor. Segunda marca de uma geração que não negocia a sua fé é que ela possui uma fé que não depende de resultados. Parece duas ideias que são opostas em si, mas não são. Peraí, a fé é firme fundamento de coisas que se esperam e prova de coisas que não se vê, segundo Hebreus capítulo 11. E Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer que sem fé E o texto continua: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que Ele existe. Segundo, que Ele é galardoador de quem? Daqueles que o buscam. Então nós cremos num Deus que é bom, um Deus santo e poderoso. E a fé é o firme fundamento de coisas que se esperam. Isso é algo que ainda não se materializou, e prova de coisas que eu não vejo. É completamente anticientífico, né? Não parece algo científico. Mas a fé não depende de resultados. E onde é que está isso no texto, pastor? Versículo 17 e 18 vai dizer o seguinte: Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da ameaça do rei: olha, se vocês não abandonarem, não se curvarem, eu vou lançar vocês dentro de uma fornalha. É estranho, fornalha de fogo ardente, né? Parece redundante, mas qual é a ideia? Isso era um método de tortura pavoroso. Se criou, era como se fosse um buraco, fogo dos lados, e a pessoa era jogada de cima para baixo ou para dentro daquela fornalha. Aquela fornalha, ele não era morto exatamente pelas chamas, mas pelo calor. As chamas até talvez não causassem tanto dano, porque a lenha estava no entorno e você era jogado ali no meio. Talvez não as chamas, mas o calor queimava você. É para você não morrer rápido. É para sofrer mesmo, é para sofrer bastante. A ameaça estava ali. E no versículos 17 em diante, Sadraque, Mesaque e Abednego respondem a essa pressão para negociar a sua fé, dizendo o seguinte: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. E não apenas disso, das tuas mãos, ó rei. Ele vai não apenas livrar a gente do castigo, mas do executor do castigo. Isso é muito grande. O problema aqui não é o que Sadraque e Mesaque estão enxergando. Muita gente lê o texto e não enxerga. O problema não é a fornalha. O problema não é a ameaça. O problema é de onde está vindo isso. Ele vai livrar tanto do fogo como das tuas mãos, ó rei. Versículo 18. E se Deus não fizer, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Um detalhe muito importante no versículo 16, última frase do versículo 16, diz o seguinte: quanto a isto, não necessitamos de responder. A tradução não ficou muito boa. Não ficou muito boa, porque lá no original está mais o seguinte: quanto a isso, nós não precisamos nos defender. Seria um termo melhor para aquilo que está aqui. Por quê? O que eles querem dizer é o seguinte: a gente não está aqui para se defender, para justificar, não.
A gente crê em Deus e vai continuar servindo apenas a Deus. A gente não tem defesa. Tem um livro muito famoso, um livrinho de 10 páginas, irmão, chamado 5 Votos para o Poder Espiritual. Quem já leu esse livro? Maravilhoso. Gente, leia, 5 páginas, é pequenininho. 5 votos para o poder espiritual. E um dos votos para o poder espiritual, segundo o autor A.W. Tozer, ele diz o seguinte: nunca se defenda. Deus é a tua defesa. Isso é para a gente guardar isso aí, pulando. Mesmo presbiteriano, a gente pode dar uns pulos de vez em quando. Você não precisa se defender, Deus é a tua defesa. Poder espiritual vem disso. Saber que o meu Deus sabe tudo o que eu preciso. Cantamos ainda há pouco, não foi isso? Meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não preciso de defesa, Deus é minha defesa. Deus é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora de tribulação. Portanto, nós não temeremos. Uma geração que não negocia sua fé possui uma fé que não depende de resultados. Eles estão dizendo por ele o seguinte: a gente não precisa de defesa. Se Deus quiser livrar, Ele livra. Mas se Ele não quiser, Ele continua sendo o nosso Deus e a gente vai morrer por isso. Tem uma canção que eu amo, que diz o seguinte: eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro por quem Ele... A minha adoração não é resultado daquilo que Deus faz. Eu adoro o Senhor porque Ele faz maravilhas. Eu adoro o Senhor porque Ele faz a mula falar, porque faz o mar abrir. Não, nós não adoramos a Deus por isso. Isso é um fragmento mínimo daquilo que é o ser de Deus. Eu adoro a Deus porque Ele me criou. Eu adoro a Deus porque Ele me fez para adorá-lo. Porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu adoro porque Ele me fez para isso. Ele abrindo o mar ou não, Ele fazendo mula falar ou não, Ele me fazendo andar sobre as águas ou não, Ele me permitindo ficar doente ou não, Ele me curando ou não. Deus é Deus. Ele é Deus. E é por isso que nós o adoramos, não pelas coisas que Ele faz. Somos gratos, porque nós cantamos ainda há pouco sobre gratidão. Louvamos a Ele, glorificamos, agradecemos a Ele, mas eu não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro por quem Ele é. Ele é o meu Deus. Meu pai fala uma frase que é muito... Meu pai, de vez em quando, pedem ele para orar por alguma coisa na igreja. Senhor, a gente não devia nem estar orando para o Senhor pedindo alguma coisa. A gente não é digno nem de pedir nada, porque o Senhor já nos deu tudo quando nos deu Jesus. Quando meu pai é um presbítero há quase 50 anos que meu pai é presbítero. Eu sou 3ª geração de presbiteriano. Sou igual Paulo, né? Presbiteriano de presbiteriano. Mas meu pai, ele costuma dizer isso. A gente já recebeu salvação. A gente devia ir para o inferno. Porque o salário do pecado é... Mas o dom é o presente, a palavra ali. Gratuito de Deus é... a vida eterna. Isso por intermédio de Jesus. Nós lemos o tema desse aniversário. Uma frase de Paulo diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Isso através da obra de Jesus. Eu não negocio a minha fé. Eu resisto às pressões da cultura. Eu adoro a Deus não pelo que Ele faz, e sim por quem Ele é. Por causa de Jesus. Jesus é o exemplo perfeito de alguém que não negociou a sua fé, que resistiu à cultura, mesmo aquelas culturas que parecem culturas que glorificam a Deus. Jesus permaneceu firme contra os absurdos dos saduceus, dos fariseus, dos escribas, das autoridades religiosas do seu tempo, que pressionavam Jesus para ser assimilado pela cultura. Você não é mestre? Seja um mestre como nós, Jesus. E Jesus pagou caro por isso. Jesus foi crucificado porque não cedeu à cultura. Eu quero te chamar a atenção para adorar a Deus, para louvar, para servi-lo, ser inabalável, sabendo que no Senhor o fruto do vosso trabalho não é vão, mesmo que a sua fé não mostre resultados aparentes, palpáveis, cientificamente testados. A gente crê no Senhor, mesmo quando Ele não cura. A gente crê no Senhor, mesmo quando a gente continua desempregado. A gente crê no Senhor, mesmo quando Ele permite que a gente passe sufoco. A gente crê no Senhor, mesmo quando coisas muito ruins acontecem com a gente. Porque a gente não adora pelo que Ele faz, adoramos por quem Ele é. E com essa premissa,
com essa premissa que Sadraque, Mesaque e Abidnego respondem à cultura. Porque a cultura vai dizer para você na universidade, olha, teu Deus, cadê? Dá uma prova, quero evidências que esse Deus existe. E como teólogo, como pensador cristão, como pastor, às vezes a gente tem uma sede de defender a Deus. Eu preciso defender o meu Deus. Eu preciso defender a minha fé. Mas é interessante que Sadraque, Mesaque e Abidnego, diante do maior imperador do tempo dele, disse o seguinte: quanto a isso a gente não precisa falar nada. A gente só adora. Porque Deus não quer um advogado. Deus não quer você como advogado dele. Deus não precisa de advogado. Deus quer testemunhas. Amém? Deus quer que você seja testemunhas. E quanto a ser testemunha, Atos capítulo 1, Jesus disse o seguinte: olha, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Eu gosto muito da palavra testemunha no grego, koine, que é martírio, que dá origem à palavra mártir. Eu morro pelo aquilo que eu defendo. Eu não estou defendendo a Deus, mas eu creio e testemunho. Deus é verdade. A testemunha, ela não elabora nada, ela apenas testemunha. A testemunha não precisa de teoria, ela apenas diz a verdade. E é isso que Deus espera de mim e de você diante de uma cultura que quer negociar a nossa fé. Diga a verdade. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. É a verdade. Jesus, orando em João capítulo 17, disse: fortifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus nos chamou não para ser advogados dele, mas para sermos testemunhas. E como testemunhas, eu preciso ter uma fé que não dependa de resultados. Eu já sei o resultado, e o resultado é a glória. Nós lemos no início desse culto que um dia nós vamos ouvir o brado do arcanjo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados. A minha fé não depende de resultados aqui e agora. A minha fé é que o meu Deus sabe tudo o que eu preciso, e se Ele não fizer, Ele é Deus. Entenda, quando você ora, Deus não vai te dar tudo o que você pede. Quando você ora, Deus não vai fazer tudo o que você quer, mas creia em nome de Jesus nessa noite. Não sei para quem é isso, mas é para alguém aqui hoje. Deus não vai responder sim para tudo que você pede. Deus não vai fazer tudo o que você quer, mas Deus não vai deixar faltar aquilo que você precisa. Não vai faltar aquilo que você precisa. Portanto, a tua fé não pode depender de resultados. A fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego diante de ameaça não dependeu de resultados. E quanto a isso, eu quero ter uma terceira, para a gente encerrar. Está ficando tarde. Versículos 24 e 25, eu vou correr um pouquinho agora. Versículo 24 e 25 diz: então o rei Nabucodonosor, depois do grande livramento que Deus efetuou, ele diz o seguinte... antes. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Eu gosto muito desse momento que os meus amigos pentecostais dizem que é o 4º homem da fornalha, e é mesmo. Eu escrevi, eu desenvolvi, eu fiz uma heresia particular. Como todo teólogo tem a sua heresia, eu fiz a minha heresia. A minha heresia é que o inferno é a ausência total de Deus. E a sensação da ausência de Deus no inferno é quem for lançado. Deus vai dar aquilo que o ímpio sempre quis, que é ficar longe dele. Então ele vai lançar no inferno onde Deus não está. Lá ele vai sentir a ausência de Deus. E a ausência de... olha que loucura isso, né, que eu inventei. Isso é legal. E a ausência de Deus é tão dolorosa que parece que está pegando fogo, né? E lá o bicho não morre, o fogo não se apaga, e a dor é sofrimento e ranger de dentes.
Imagina isso, um lugar onde não existe graça comum, porque hoje mesmo o ímpio no mundo, ele vive debaixo da graça comum. Jó vai dizer que se Deus pensasse apenas em si mesmo e retirasse do mundo o seu espírito, toda a criação expiraria. Mas a graça comum é que está impedindo que todo mundo vire Jack Stripador no mundo. É por isso que a graça comum está segurando a gente. Imagina que no inferno não há graça comum. Ó, é uma boa heresia, não é? Uma heresia interessante. O inferno é a ausência total de Deus. A ausência de Deus é queimar sem a graça e a misericórdia de Deus eternamente. Uma boa heresia. Por que eu estou contando a minha heresia? Porque quando a gente está com Deus, mesmo que o mundo queira transformar a nossa vida no inferno, numa fornalha de fogo ardente, ainda que o mundo e a cultura tentem fazer isso conosco, Deus estará com a gente. Deus estará conosco. Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não os livrou da fornalha, mas Deus os livrou na fornalha. Lá estava o filho dos deuses, alguém que se parece com os filhos dos deuses. Mas esse detalhe ainda é pequeno, irmãos. O grande detalhe para mim não é o fato de Jesus estar na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, ou na cova dos leões mais à frente com Daniel, mas o detalhe para mim é o que eles estão fazendo dentro da fornalha. Você percebeu isso no texto? O que eles estão fazendo da fornalha? Passeando. Tanto lugar legal para a gente passear, Jesus. O Senhor poderia me levar na Disney. Mas logo na fornalha, lembra de Jesus antes de partir, falando com os seus discípulos? O que Jesus disse? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou. A paz de Jesus faz a gente passear dentro da fornalha. A paz de Jesus faz o leão jejuar. A paz de Jesus, segundo o apóstolo, excede todo o entendimento. E é por isso que mesmo em meio à dor, sofrimento, angústia, a gente tem paz. Tem uma canção, deve ser da época do pastor João é velho, tinha uma canção que diz assim, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Lembra dessa música? Talvez vocês também são velhos, igual o pastor. Essa paz, eu também sou velho, eu lembro dela. Cantava quando era criança isso. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque as coisas estão dando certo. É porque eu tenho Deus. Deus está comigo. Eu não dependo de resultados. Eu não negocio minha fé não depende de resultados. Eu sei que Deus está comigo. Ele me livrando ou não, Ele está comigo. Ele me curando ou não, Ele está comigo. Ele abrindo porta ou não, Ele está comigo. Ele transformando, me livrando de balas perdidas ou não, Ele está comigo. Ele é Deus. Ele pode não estar agindo, Ele não pode estar fazendo diante dos meus olhos. Eu não preciso desse resultado. Basta que eu saiba que Ele está comigo, passeando no meio da minha fornalha. Ele transforma a fornalha na Disney. Então adore ao Senhor. Sirva ao Senhor. Creia, não negocie a sua fé. Nós não dependemos da aprovação do mundo, não dependemos da aprovação dos homens. Amém, queridos? Temos Jesus conosco. Eu gosto muito de falar isso lá na igreja. O pessoal acha isso meio chato, mas eu gosto de repetir. A nossa história já tem final escrito. A tua história. O grande filme do Nolan, né? Christopher Nolan, A Odisseia. Vocês estão acompanhando isso aí? Christopher Nolan, eu estou doido para ver, que eu gosto muito da Odisseia. Estou doido para ver. Vou lá, IMAX. Vou lá para ver, telona e tal. Todo mundo está indo ver o filme e sabe o final da história. Eu já sei. Eu já vi esse filme e outros. Vou começar a ler o livro, em inglês ainda, para tentar ficar mais perto do original. Mas eu já sei o final. E no final, Odisseu vence. Ele volta para casa. Desculpa, contei spoiler, você que não conhece. Desculpa, irmão. Nem me liguei. Perdão. Esquece tudo que eu falei. Não me critique, Débora. Não me critique. Mas a nossa história é parecida com a Odisseia. A Odisseia é uma jornada de volta para casa. Odisseu sai da guerra, está tentando chegar em casa. E no meio, ele comete erros, falhas, é pressionado por homens, pelos seus próprios desejos. A gente estava falando disso hoje lá em casa, eu e o Michele, a gente estava vendo a revisão do filme. Ele passa por tanta coisa. Mas, como eu disse, no final, a gente já sabe o final, que eu não vou contar de novo.
A nossa história é uma odisseia. E a gente, como Odisseu, a gente está fazendo uma odisseia de volta para casa. Porque o nosso lar não é aqui. Aqui não é a nossa casa. A gente está indo para o céu. O céu é a nossa casa. Ruas de ouro. Jesus disse, eu vou preparar lugar. Jesus está preparando esse lugar para nós. E até esse dia chegar, a gente vai passando por tanta coisa, por tanta luta, por tanta decepção, sendo pressionado pela cultura para negociar a nossa fé, desafios como o de Odisseu. Mas deixa eu contar um outro spoiler, vocês não vão ficar com raiva de mim, não? No final a gente vence. No final a gente ganha. No final a gente vai ganhar. No final você vai estar vestido de vestes brancas. No final você vai estar diante do trono de Deus. No final você vai estar diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No final você vai olhar, vai ver um cordeiro como tendo sido morto, mas vai olhar de novo e ele vai ser o leão da tribo de Judá. Está chegando esse dia, tá bom? Está chegando esse dia. Eu quero encerrar. Eu estava doido para cantar, não vou cantar não. Está muito tarde. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus. Nós somos uma geração que durante 52 anos não negociou a sua fé. Continue não negociando. Mesmo que você seja pressionado para negociar. Mesmo que não negocie a sua fé, mesmo que a tua fé aparentemente não esteja trazendo resultados, tá? Continua crendo. Continua crendo nos propósitos de Deus para a tua vida. Não negocie sua fé. Mesmo que você se sinta sozinho e pense que está sozinho na fornalha, você não está. O Senhor está contigo na fornalha. Deus está passando Deus está contigo nessa luta, nesse desafio. Não negocie a sua fé. Não abandone a sua fé. Não deixe de crer nos propósitos de Deus para a tua vida, para a tua família. Feche seus olhos. Será que aquele que entregou o próprio Filho pela nossa vida não nos dará junto com Jesus Cristo todas as coisas? Será que aquele que não poupou nem seu próprio Filho, ele nos abandonaria no meio de uma cultura que nos odeia? Será que aquele que não poupou nem o próprio Filho não deixaria tua fé minguar e sem resposta? Será que aquele que não poupou nem mesmo seu Filho único vai te deixar sozinho? Não vai. Então não negocie sua fé. Não deixe de crer. Nós temos um Deus que não vai deixar essa luta te matar. E ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, ainda que